Gostaria de dar as boas-vindas a todos, né? É um grande prazer que a gente vai ter esse assunto que é o sono normal e principais distúrbios do sono em pediatria. Quem vai falar para a gente já é a nossa amiga Cristiane Fumo dos Santos, que é pediatra, com área de atuação em pneumologia pediátrica e medicina do sono, e ela é presidente do Departamento de Medicina do Sono da Criança e do Adolescente da Sociedade de Pediatria de São Paulo, SPSPs. Muito obrigada, agradeço muito a sua disponibilidade e é um tema que é muito importante aqui para a gente estava comentando a questão da quarentena, né, e como isso afeta as pessoas, afeta o sono, então é um assunto muito, assim, atual mesmo, né, vigente nesse momento para a gente. Muito obrigada, Cristiane. Imagina, eu que agradeço ao convite, é um prazer voltar à Unicamp, ainda que virtualmente, né, espero que das próximas vezes a gente possa fazer isso presencial, né. Eu vou falar para vocês um pouquinho de sono normal. Então, a gente começa com essa divisão bem basiquinha, né, de sono e vigília. Dentro do sono, a gente tem o sono REM, que é o sono de movimentos rápidos dos olhos, e o não REM. Dentro do não REM, a gente tem as divisões de N1, N2 e N3. Dependendo da literatura que vocês pegarem, o não REM está dividido em S, 1, 2, 3 e 4. Mas aí a gente já teve uma revisão que juntou o S3 e o S4, e aí ficou essa denominação dos N's, né? Só para vocês não estranharem a literatura. Esse é um hipnograma. O hipnograma é um resumo da noite toda, para a gente entender um pouquinho os estágios do sono. Então, ele vai desenhando aqui para a gente. Aqui em cima a gente tem a vigília, depois a gente entra no sono N1. O sono N1 é um sono bem transicional, e a gente mantém ainda uma boa conexão com o ambiente. Inclusive, em alguns estudos, quando a gente está monitorizando essa pessoa, vê que eletroencefalograficamente ela está em sono, você acorda a pessoa e ela fala, não, eu estava acordada, eu vi que alguma coisa aconteceu. Isso é uma coisa muito importante para a gente do ponto de vista evolutivo como espécie, porque o sono é um período de vulnerabilidade. Então, se eu começo a dormir e eu consigo ainda pegar pistas ambientais, eu consigo ter uma noção melhor se aquele local onde eu estou dormindo, ele é seguro ou não. Depois a gente tem o N2. O N2 é um estágio que ele é importante para a gente, para o aprendizado. Então, ele tanto prepara a gente para aprender coisas novas para o dia seguinte, como ele repassa as informações, as lembranças do que eu aprendi novo nesse dia. Aí a gente tem o sono N3, que também é conhecido como sono de ondas lentas, ou sono delta, é o nosso sono mais profundo. Por que ele tem esse nome, né? Então, quando a gente está acordado, a gente tem disparos eletroencefalográficos mais ou menos de uns 35 Hz, baixando para uns 10 quando a gente dorme, voltando a perto dessa frequência durante o sono REM, e no sono de ondas lentas a gente está disparando a meio Hz. E qual é a função desse sono? Ele é importante para a regulação hormonal. A gente pensa muito na pediatria no GH, mas não é só o GH, a gente tem GH, TSH, os hormônios que vão fazer a gente entrar em puberdade, os hormônios que estão relacionados com fome, saciedade, todos eles são muito bem regulados aqui durante a N3. Além disso, ele vai pegar aquelas lembranças que o N2 já repassou e vai separar quais são as memórias que são importantes, guardar em longo prazo, e quais não são importantes. E aí depois a gente tem o sono REM, que ele é representado aqui em cima, ele é representado quase sempre grifado dessa forma. O sono REM é um sono que até nos animais ele é chamado de paradoxal, porque o animal está parado, a gente está sem se movimentar, mas o nosso EEG ele está muito ativo, quase tão ativo como a vigília. E qual é a função do REM? O REM ele vai mais ou menos fazer como manutenção do nosso organismo. Ele aumenta a pressão, diminui a pressão, aumenta a frequência respiratória, diminui a frequência respiratória, fluxo sanguíneo, tem uma ativação de todo o sistema nervoso, tanto central quanto autonômico. Isso para a gente manter a homeostase do organismo. E para a parte de memória, é a hora que eu vou ter a organização da memória. Então, no N2 eu repasso o aprendizado do dia, no N3 eu decido o que precisa ser guardado a longo prazo, e no REM eu vou organizar isso.
Então, a criança, ela aprendeu a multiplicar. Aonde isso vai ser guardado? O REM vai colocar isso junto com o aprendizado de soma e subtração. Aprender um passo novo de dança. Aonde vai guardar isso? Junto com o aprendizado motor, o aprendizado de caminhar, o aprendizado de escrever, de outros passos de dança. Outra coisa importante da gente ver aqui, se a gente dividir mais ou menos esse desenho no meio da noite, a gente vai ver que na primeira parte da noite a gente tem bastante verdinho, que é o N3, e na segunda parte da noite a gente tem bastante o vermelhinho, que é o REM. Então, no adulto, isso é o que a gente costuma observar. O N3, ele predomina na primeira metade da noite, e o REM predomina na segunda metade da noite. Outra coisa importante é que a gente dorme por ciclos. Então, em geral, a gente vai ter aí o N1, o N2, o N3, aí a gente desperta, aí a gente faz 1, 2, 3, 2, vai para o REM, desperta, e aí a gente meio que vai fazendo isso aqui, diminuindo cada vez mais o 3 e aumentando cada vez mais o REM. Esse despertar também é algo bem importante no nosso processo evolutivo. A gente faz um despertar breve, esse despertar, às vezes, ele é tão rápido quanto 3 segundos, a gente nem se dá conta de que despertou. Mas a gente desperta para checar o ambiente. Se o ambiente estiver igual ao que ele estava quando eu comecei a dormir, provavelmente eu vou voltar a dormir e nem vou me dar conta que eu despertei. Mas se tem algo diferente, aí eu realmente desperto para checar se aquele local onde eu estou ainda é um local seguro para o sono ou não. E isso vai ser muito importante na hora da gente considerar a insônia do lactente, por exemplo. Em relação ao desenvolvimento do sono, né, ele vai começar ainda no período intraútero. As técnicas que a gente tem hoje em dia, a gente já consegue distinguir REM e não REM a partir do segundo trimestre de gestação. O REM, ele vai aumentar durante a gestação e diminuir próximo do termo. Então, por volta de 30 semanas, a gente tem mais ou menos 80% do tempo de sono em sono REM, e no termo a gente vai ter mais ou menos 50%. E isso vai ser dessa forma, independente do desenvolvimento do feto acontecer intraútero ou extraútero. Então, eu lembro muito quando a gente estava na NEL, que tinha aqueles bebês prematuros, que eles eram uns anjinhos, calminhos, e de repente eles começavam a aprontar todas dentro da incubadora, né? Então, ok, uma parte eles estavam acordados, mas uma parte também poderia ser sono REM, que é o sono ativo, que eu vou explicar um pouquinho melhor nos próximos slides. Quando eu falei para vocês que a gente tem o N1, o N2 e o N3, para a gente fazer essa classificação, a gente usa alguns elementos que vão aparecer no EEG, que são os grafoelementos. Além deles ajudarem a gente a determinar o estágio do sono em que a gente está, ele também ajuda a gente a avaliar o desenvolvimento da criança. Por quê? Ele vai surgir em algumas janelas. Da mesma forma que a criança tem uma janela para firmar o pescoço, tem uma janela para sentar, tem uma janela para começar a andar. Então, vamos supor, eu tenho um recém-nascido prematuro, que teve muitas intercorrências no período neonatal, eu faço a idade gestacional corrigida dele, e ele não tem os grafoelementos que eu espero para essa idade. O prognóstico dessa criança vai ser pior do que uma criança nas mesmas condições que tem o grafoelemento para essa idade. E da mesma forma que a gente vê uma criança que está demorando para sustentar a cabeça, né, ele pode, com o tempo, evoluir, ou ele pode não sustentar, aqui é mais ou menos a mesma coisa. E eu sempre conto de um caso que me chamaram para ver, eu sempre vi os exames pediátricos, né, então pediram para eu ver um exame de uma paciente de 23 anos, que aos 3 meses ela teve uma meningite. E o EEG dela não era um EEG de adulto, era um EEG de sono de uma criança de 3 meses. Então, essa meningite, ela foi tão importante que parou o desenvolvimento do sono dela. Outra coisa importante para a gente falar do desenvolvimento normal do sono é que até os 3 meses de idade as crianças vão começar a dormir pelo REM. Entre 3 e 6 meses isso começa a ficar variável e a partir dos 6 meses eles vão começar a dormir no não REM. Isso é importante a gente passar para a família, porque muitas vezes as queixas de insônia que vêm para a gente nesse período, até 6 meses, não é uma insônia de verdade. Por quê? Também, se vocês olharem em literatura um pouquinho mais antiga, vocês vão ver que o sono REM era chamado de sono quieto,
e o sono ativo, o sono REM era chamado de sono ativo. Embora tenha ficado mais fácil a gente entender que o sono do bebê é REM, não REM, correlaciona com o que a gente tem no adulto, a gente perdeu um pouco essa questão da descrição do que é o sono quieto e o que é o sono ativo, né? E a gente tem até na questão de ditados populares, né? Dormir como um bebê, significando que você dormiu bem, dormiu a noite toda. E quando a gente fala em sono de bebê, todo mundo pensa no álbum do recém-nascido, né? Aquele bebê molinho que você consegue colocar na posição que você quer e ele fica lá. E esquece que isso aqui também é... Opa, a gente testou aqui. Isso aqui também é um sono normal. Quem está dormindo em sono REM tranquilamente, se movimentando, fazendo barulhinhos, e muitas vezes os pais olham isso e falam, ele está com cólica, ele não gosta de ficar no berço, ele está acordado, ele está incomodado, ele está com alguma dor. E o sono REM é um sono muito fácil da gente despertar. Inclusive, uma das teorias que a gente tem relacionado a por que os bebês têm tanto sono REM seria uma forma de proteção por conta das alterações respiratórias que a gente vai ver de novo. Então, você vai, olha essa criança, fala, aí, tá incomodado, pega no colo. Peguei no colo, despertei a criança. Despertei a criança, ele vai começar a ficar privado de sono. E outra coisa que é muito importante na diferença entre adulto e criança é o adulto privado de sono é uma pessoa sonolenta. A criança privada de sono é o diabo da Tasmânia. Então, ela fica irritada, mal-humorada, birrenta. E aí, aquela história do meu filho não gosta de dormir vira uma profecia autorrealizável. Então, ele tá mamando, você põe no berço, ele tá em sono REM, ele começa a se movimentar, ele não gosta, você pega no colo, tá privando de sono e a criança vai ficar mais irritada e acabar atrapalhando o sono dessa criança. A Roberta me falou, não precisa falar de sono seguro, porque a gente continua falando de sono seguro. Legal, então eu não vou falar as dicas de sono seguro, vou falar por que é importante a gente falar isso, né? Em 2018 e 2019, por coincidência, eu fui para Ohio, num programa da Academia Americana de Sono, 2 cidades diferentes, e lá me chamou muito a atenção esse tipo de cartaz, né, que você encontra espalhado por toda a cidade. O próprio estado produz esse tipo de cartaz, que aí ele é customizado pelos hospitais, igrejas, creches, instituições de ensino, às vezes até lojas que vendem coisas para bebê. E sempre eles vão falar do ABC do sono, que é o Alone Back Crib, que a gente propôs a tradução do sono do bebê sozinho, de barriga para cima e no berço. Eles têm essa entidade, que é o Safe Sleep. Se você não tem condições de comprar um berço, se você entra em contato com eles, eles fazem a doação do berço. Muitas entidades acabam fabricando esses saquinhos de dormir, que é o que a Academia Americana de Pediatria mais tem recomendado para se usar, né? Então, eles já contraindicam as cobertas. Para aquecer o bebê, a gente usa esse saco de dormir e eles fazem isso de forma gratuita para a população carente. E se você entra no site do Safe Sleep, você tem recomendação de algumas lojas para comprar as coisas para o bebê. Então, essas lojas que são certificadas pelo Safe Sleep, elas não vendem nada que possa levar um sono inseguro. Então, não tem protetora de berço, não tem travesseiro, almofada, ninho, nada dessas coisas. Isso, em contraste com o que a gente tem com o Brasil, essa é a filha de uma amiga, tem autorização dela para colocar, em que a gente posta isso e as pessoas falam que é um absurdo a gente colocar o bebê dormindo de barriga para cima, porque vai engasgar, que é ridículo você não ter nada no berço, porque a criança vai bater a cabeça. Então, a gente tem que orientar e a gente tem que reforçar isso com as famílias, porque durante muito tempo eu achava, né, quando eu saí da Unicamp, que as pessoas não acreditavam em mim de colocar o bebê de dormir de barriga para cima, pela ausência de cabelos brancos. Hoje eu tenho e eu vejo que as pessoas também não acreditam. Por quê? Porque o pediatra está falando isso, mas a avó, a vizinha, a blogueira, alguns pediatras até falam que não tem problema nenhum dormir de barriga para baixo e dormir de lado também é ok, né? E a tradução disso aqui no Brasil é esse trabalho que foi publicado esse ano. Então, foi feito numa instituição aqui de São Paulo, onde as famílias recebem instrução de berço de sono seguro, e na próxima consulta eles foram ver a adesão a isso, né? Então, uma taxa de aleitamento materno que me deixa confortável,
uma taxa de imunização que não me deixa confortável, a gente está falando no período pré-pandemia. A chupeta é uma coisa que a gente tem que saber usar, né? Então, a gente sabendo usar, ela não traz problemas. Então, se a gente começar o uso da chupeta depois da amamentação estar bem estabelecida, não abusar desse uso, tirar no momento correto, a gente não tem tantos problemas. E ela é, sim, um fator protetor para morte súbita. No entanto, no meu dia a dia, eu não costumo bater tanto na tecla da chupeta como um fator protetor. Eu prefiro trabalhar os fatores de risco, né? E aí, os fatores de risco, a gente vê que a gente está fazendo um trabalho mesmo ainda de formiguinha, né? Então, objetos macios no berço, mais de 90%, compartilhamento de leito em quase 60%, e isso é uma coisa que é muito complicada a gente falar aqui, né? Eu acho que eu só não apanhei porque eu não estou saindo na rua, porque eu recebi muitas mensagens dizendo que é um absurdo dizer que a cama compartilhada não é segura. A cama compartilhada segura aumenta em 2 vezes o risco da criança morrer, a gente vai entender um pouquinho, e eu vou falar para vocês como que eu costumo falar isso com os pais. 27% dos pais tabagistas, isso sem contar outros membros da família. E uma coisa que eu gostaria bastante que o trabalho tivesse falado um pouco melhor, né? Então, 22% dormindo em posição prona. E eu queria muito saber quantos estão dormindo de lado, porque é o que mais a gente vê, essa questão de que dormir de lado é a maneira segura, né, da gente dormir. E aí, como que eu costumo falar com os pais quando eles começam a falar que a cama compartilhada é segura, que você precisa do protetor do berço, da almofada, do ninho, do rolinho ou de qualquer outra coisa? Eu costumo falar assim, então, o bebê quando ele nasce, ele ainda tem um sistema respiratório não bem desenvolvido, como vários outros sistemas da criança ainda não estão bem desenvolvidos. E a gente pensa o sistema respiratório como se fosse um exército. A gente tem um comando central, que vai dar ordem para os soldadinhos atuarem, esses soldadinhos são os músculos, a gente tem sensores para ver se tem alguma coisa que não está indo bem, e a gente tem uma divisão especial para ver se teve uma invasão. Invasão do quê? De CO2. Porque quando a gente respira, a gente tira o oxigênio do ar e devolve o CO2. E aí a gente pode ter um aumento disso. Como que a gente pode ter um aumento? Eu estou produzindo mais, então eu tenho uma infecção, por exemplo, eu estou eliminando menos, eu tenho uma doença respiratória, ou eu estou reinalando o CO2 que eu produzi. E o que que isso vai acontecer? O bebê, como ele é pequenininho, pequenas quantidades reinaladas pode fazer, só que não dá conta de lidar com essa invasão. Então, o CO2 que fica preso no protetor do berço, na roupa da mãe, no travesseiro, no ninho, pode acabar deprimindo o centro respiratório da criança e ela acabar fazendo uma parada respiratória. Falando dessa forma, os pais costumam entender. E aqui eu já tenho, né, a tradução médica aí para vocês do que a gente tem. Além dessa questão da imaturidade que a gente tem na criança, o sono em si já é um fator de agravamento da situação respiratória, digamos assim, né? Então, a gente dormindo, a gente tem uma redução da ventilação minuto, ela é ainda maior no REM, vamos lembrar que os bebês eles vão passar cerca de 50% do tempo do sono no REM. Tem um aumento da resistência das vias aéreas, favorecendo que a gente tenha quadros de apneia. Tem uma redução do controle ventilatório, sendo que a gente está sem nada do controle voluntário, embora isso não seja tão importante para os bebês. E também tem uma redução da taxa metabólica basal. Então, com isso, a gente vê que realmente o período de sono é um período, é uma janela propícia para a gente ter problemas respiratórios. Em relação ao amadurecimento do sono, né, então a gente vai começar a consolidar o sono por volta dos 3 meses, é aos 3 meses que a gente vai começar a produção endógena de melatonina, e como que a gente consegue ajudar o bebê a lidar com o dia e noite nesses primeiros meses. Rotina, luz escuro, aleitamento materno. Então, a gente estabelecendo a rotina para a criança, a gente tem pistas ambientais de quando é atividade, quando é repouso, então a gente costuma orientar para os pais, brincar com a criança, pegar no colo, cantar, fazer todas aquelas coisas que a gente adora fazer com o bebê durante o dia, e os cuidados noturnos serem cuidados mais centrados no cuidado com a criança, não tem muito estímulo. Expor a criança à luz normal do dia, barulho normal da casa, e à noite o mínimo de iluminação possível. Então, conselhos práticos, ao invés de você acender a luz do quarto na hora de cuidar da criança, acende a luz do corredor. Evitar deixar a luz acesa
no quarto tempo todo, como muitas famílias fazem, porque isso vai atrasar a maturação da melatonina da criança, vai atrapalhar a produção da melatonina da mãe, e até os 3 meses a fonte de melatonina é o leite materno. Então, por isso que o aleitamento materno entra aí também como algo para ajudar nessa questão do sono. A melatonina e outras substâncias que vão promover o sono, daquela coisa mágica que acontece com a amamentação, ela vai ser entregue para o bebê justamente no momento de marcar o período noturno, né? Quando ele começar a produção, vai ser nessa hora que vai começar. O sono de ondas lentas, ele tem um movimento que a gente vai aumentando durante a primeira infância, ele vai meio que tomando o espaço do REM que vai diminuindo. E a partir da adolescência ele começa a diminuir. E isso aqui é importante para a gente entender a questão das parassonias, porque a maioria das parassonias vai acontecer no sono de ondas lentas. E a gente entende, então, por que as crianças têm tantas parassonias. O REM, ele vai diminuindo desde o nascimento, chegando dos 50% do termo até uns 20, 25%, que é o que a gente vai encontrar depois no adulto. Necessidade de sono é uma coisa bastante variável, vou mostrar para vocês no próximo slide. Também vai diminuindo com a idade. Pergunta que todo mundo faz pra gente: quando é que os bebês param de acordar à noite? Não param. Mas isso não é um motivo pra gente sentar no chão e chorar. Por quê? Lembra que eu falei lá naquele slide do hipnograma? A gente faz um ciclo de sono, faz uma superficialização e checa o ambiente. Eles vão continuar a fazer isso. Então, o que acontece é, se o bebê dormiu mamando e ele tá no berço, opa, tá diferente, eu vou chorar para voltar naquela questão anterior, mesmo que não seja por fome. Se o momento em que o bebê tá pronto para isso, eu acabo a mamada, que ele fica aquele período acordado, eu coloco ele sonolento, mas ainda acordado no berço, quando ele acordar, ele acorda na mesma situação que ele estava no momento em que ele foi dormir, a gente dá a possibilidade para ele, dele voltar a dormir sem precisar da intervenção dos pais. Esse é um gráfico fácil da gente falar quando está falando com o pediatra, porque ele é baseado em percentil, desvio padrão, né? Então, para cada idade, a gente tem uma quantidade de horas de sono, a gente tem a média, o desvio padrão, e o terceiro desvio padrão aqui. Então, aqui o azul escuro é onde a gente tem a média e 2 desvio padrão. E o azul claro é onde a gente tem o terceiro desvio padrão. Então, tá dentro do azul escuro, a gente fica tranquilo, é o esperado para a idade. Tá dentro do azul claro, a gente precisa investigar um pouquinho se essa criança está bem, ou se ela está com algum problema de saúde que está deixando mais hipersonolenta, ou insônia, ou se a criança está privada de sono, que eu já vejo bebês privados de sono, né? A variabilidade é muito grande, então para o recém-nascido de 11 a 19 horas de sono é normal. E a outra coisa que é importante é que, em geral, a gente segue o mesmo caminho. Então, um bebê que ele era muito dorminhoco, ele, em geral, vai ser um dormidor longo. Aquele que dormia aqui vai continuar dormindo aqui, o que era dormidor curto e estava bem, vai continuar sendo um dormidor curto. E aqui, a gente interpreta mais ou menos como o gráfico de crescimento, né? Então, eu tenho uma criança eutrófica, mas eu começo a ver que cada vez mais ela está ganhando percentil. Eu não preciso esperar ela chegar na obesidade para começar a ver o que está acontecendo. Cada vez mais ela está perdendo peso. Eu não preciso esperar chegar na desnutrição para saber o que está acontecendo. Então, se eu tinha alguém que estava dormindo muito e de repente ele está caindo aqui com um aninho, opa, o que está acontecendo com essa criança? E o contrário também é algo para a gente começar a investigar. E eu vou falar um pouquinho do que pode levar a isso na segunda parte da aula. As outras coisas que a gente tem de normalidade, preferência pela matutinidade ou vespertinidade. Os pré-escolares, na sua imensa maioria, são matutinos, são aquelas crianças que acordam cedo e acordam com a corda toda. Os escolares começam a ter a manifestação para gostar mais do período da manhã ou do período da noite, de acordo com a influência genética. Os adolescentes, na sua maioria, são vespertinos, mas isso não é tão marcado quanto a gente vê no pré-escolar. Por quê? A melatonina deles vai ser atrasada em 1 hora a secreção. Então, o que começa a acontecer? No escolar, eu já começo a ter o predomínio de matutinidade, vespertinidade ou indiferente. E aí eu vou atrasar isso em 1 hora.
Mas como eu já tinha alguns que eram matutinos, eles vão continuar indiferentes, digamos assim. Mas a grande maioria dos que eram indiferentes ou vespertinos vão acabar sendo vespertinos. E a gente sabe que nos últimos anos a questão comportamental tem sido extremamente importante para essa vespertinidade que a gente vê tão exacerbada nos adolescentes. Por volta de 20 a 23 anos é que a gente vai voltar a ter a secreção da melatonina no padrão que a gente tinha no escolar, e aí sim a gente vai ter a definição melhor desses padrões aí de quem gosta de ficar acordado cedo, quem gosta de ficar acordado tarde. Privação de sono é um mal da nossa sociedade, né? A gente vê aí desde os bebês, não é incomum eu ver bebês que estão indo dormir às 11 horas da noite. Comportamento da família também é algo que a gente sempre tem que perguntar, então é muito comum esperar que alguém chegue em casa do trabalho ou da faculdade para conviver com a criança. Casos extremos em que as pessoas acordam a criança para brincar. No pré-escolar, muitas vezes eles já se habituaram a dormir tarde porque a família quer que a criança siga o ritmo da casa. Dependendo do horário escolar dessa criança, isso pode contribuir já mais para a privação de sono. E no adolescente, a gente tem a questão do padrão da melatonina, que a gente já viu, do comportamento social, que acaba exacerbando bastante isso. Da pandemia, eu estava falando com a Ângela antes da gente começar a aula, né? O que a gente tem visto muito nas crianças? Eu tenho visto basicamente dois padrões. Ou crianças que estão tendo a oportunidade de dormir de uma maneira como nunca tiveram, e dormem no horário que querem, acordam no horário que querem, mas isso ainda é um horário adequado, e elas não estão privadas de sono, e melhoraram o humor, e melhoraram rendimento. Ou aquela criança que ficou extremamente sem rotina, e aí cada dia ela vai dormir um pouquinho mais tarde. Por quê? A gente tem um reloginho, e esse reloginho ele tem praticamente 24 horas e 20 minutos. Se a gente não vai ajustando esse relógio todos os dias, a gente começa a sobrar 20 minutos. Então, eu durmo 20 minutos mais tarde, acordo 20 minutos mais tarde. Só que no outro dia eu já estou 40 minutos. Então, a gente tem observado muito isso nas crianças, né, nesse período de privação. Ou uma melhora muito grande do sono, ou uma piora realmente bem importante. Em relação a esse ciclo vicioso do adolescente, em geral, o que a gente vê, né? Ele vai dormir tarde, ele acorda cedo porque a escola é cedo, é outra coisa que a gente discute bastante, né? O horário de entrada na escola. A gente já tem alguns locais nos Estados Unidos que mudaram o horário de escola para mais tarde. A discussão lá já está mais avançada, então os estados mudaram, essas crianças começam, os adolescentes, né, começam a entrar na escola às 9 horas, e eles viram que no período de horário de verão, você tem todo o prejuízo do sono novamente. Então, ele acordou cedo, ele está sonolento, ele não presta atenção, ele chega em casa, ele não quer estudar porque ele já não prestou atenção, ele dorme 1 ou 2 ciclos de sono, aí chega de noite, ele não tem sono, ele fica no eletrônico ele não tem melatonina, e aí começa tudo de novo. Como é que a gente tem a questão da melatonina, né? A luminosidade, ela inibe a melatonina e eu tenho vigília. Diminuiu a luz, eu libero a melatonina, eu tenho sono. Mas o que a gente tem na sociedade moderna? Todos os eletrônicos que vão ficando, quanto menor, mais próximo da nossa retina, portanto, mais luz chega pra gente, e aí eu acabo continuando inibindo a melatonina. Não adianta colocar no modo noturno, a gente tem que realmente desligar esses equipamentos pelo menos 1 hora antes de dormir, isso para adolescentes em diante. Quanto menor a criança, mais sensível ela é à luz, mais tempo a gente tem que deixar essas telas desligadas. Rotina era outra coisa que a gente estava falando também, né? Rotina é fundamental aí para as crianças. Uma outra coisa que a gente discute bastante para a adolescência é o tal do jet lag social. O que é isso? Então, de domingo a quinta, o pai quer que a criança durma cedo, porque tem escola no dia seguinte. Quando chega sexta e sábado, ele pode dormir tarde, porque no sábado e no domingo ele pode acordar tarde. O problema é que no domingo ele tem que dormir cedo, porque tem que acordar cedo para a segunda. É como se você viajasse toda sexta-feira para um fuso horário diferente e voltasse todo domingo. Isso é chamado de jet lag social. Isso acontece com diferenças de mais de 30 minutos de sono. E aí a gente já tem desfechos metabólicos desfavoráveis, né? Então, em relação ao aumento de pressão, alteração do metabolismo da glicose,
e um trabalho bem recente mostrando a alteração do comportamento com mais impulsividade, mesmo que você tenha tempo de sono adequado para essa faixa etária. A questão das telas que eu já falei para vocês. Isso é uma briga difícil, mas a gente tem que orientar. Cada tela vai roubar 20 minutos de sono por dia. E esse trabalho de 2014 foi o último relatório que eles checaram essa questão de presença de objetos eletrônicos nos quartos das crianças. Então, são esses dados aqui. 45% das crianças com TV no quarto, 30% com celular, 21% com computador e 16% checando e-mail depois, e-mail e rede social, depois do adormecer. Né? Aqui, muitas vezes, a gente tem que fazer um pacto com a família. Da mesma forma, quando a gente tem uma criança obesa, dificilmente ela vai ser a única obesa na casa, e muito provavelmente a questão de maus hábitos alimentares vai estar presente em outras pessoas, e a gente tem que fazer um acordo com todo mundo. Então, muitas vezes o que a gente faz é central de carregamento. Então, todo mundo vai deixar os seus equipamentos eletrônicos carregando na cozinha e vai comprar um aparelhinho que a gente compra na loja, nas antigas lojas de R$1,99, que não entra na internet, para poder despertar a pessoa no dia seguinte. De sono normal, era mais isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode conversar no final da aula. E eu vou dar uma pincelada nos distúrbios de sono. Acho que o mais famoso que a gente tem são os respiratórios, né? Ronco já é um problema, tanto para criança quanto para adulto. Quem ronca 3 vezes por semana ou mais é considerado ronco habitual. Isso está presente em até 20% das crianças. A apneia obstrutiva do sono, que são as paradas na respiração associadas à dessaturação, em 1 a 4% das crianças. O ronco habitual, ele também é chamado de ronco primário ou ronco inocente, que é quando a gente faz o exame, a criança não tem apneia, ela só ronca. Mas esse ronco inocente, ele não é tão inocente assim. Então, a gente vê que nesses casos aqui, a gente tem alterações metabólicas, então as crianças têm mais pressão alta, maior alteração de insulina, glucagon, dificuldade de lidar com a glicose, e eles têm um desempenho cognitivo pior. E isso é uma questão dose-resposta. Então, mesmo no ronco habitual, mesmo aquela criança que tem 0 de índice de apneia e hipopneia, ela já é pior do que aquela criança que não ronca ou que ronca menos do que 3 vezes por semana. A gente tem que tomar cuidado quando a gente vê os exames de criança. Esses exames são as polissonografias, a nosso padrão ouro, para determinar se a criança tem apneia ou não, porque os padrões de marcação são diferentes da criança e do adulto, e os pontos de corte também. Então, se a gente vê um exame de criança e marca por um exame de adulto, eu aumento o número de apneias centrais e eu deixo de marcar muito apneia obstrutiva. Então, a gente, às vezes, tem que pedir para repetir o exame. Se eles fizeram com as regras pediátricas, às vezes eles usam a regra de adulto, que os pontos de corte são 5, 15 e 30. E aí, muitas vezes, a gente vê um exame que foi feito totalmente como adulto e fala assim, veio um índice de 13, é uma apneia leve, na verdade, é uma apneia grave para criança, né? Então, a gente sempre tem que prestar atenção nisso. Classicamente, o principal fator de risco para as crianças é a hipertrofia de tonsinas e adenoide, e o meu tratamento de escolha é a cirurgia, diferente no adulto, que é a obesidade, e aí a minha terapia de escolha é a terapia pressórica, né, com cipato ou bital. Eu vou falar para vocês que na pediatria, o meu principal fator de risco é uma rinite não controlada, e muitas crianças a gente consegue controlar só tratando essa rinite, né, a gente zera mesmo a apneia muitas vezes. Outros fatores de risco, né, então a obesidade cada vez mais a gente está vendo nas crianças, as crianças com síndrome genéticas, aí eu destaco os pacientes com Down, malformações craniofaciais, e aí a gente tem toda uma gama aí de coisas para poder fazer, né? Então a medicação às vezes vai resolver, no caso de hipertrofia de tonsilha e adenoide, cirurgia, às vezes você tem uma criança que ela não tem mais hipertrofia de tonsilha e adenoide, para aquela diferença que a gente tem, né, do crescimento do tecido imunológico com o tecido ósseo, mas o fato dela ter tido essa hipertrofia antes, ela não desenvolveu o palato corretamente, ela ficou com um palato alto e estreito, e a gente encaminha para o ortodontista para expandir esse palato
e aí a gente tem uma melhora. Às vezes a criança não chegou nesse ponto, você acabou fazendo a intervenção antes, mas a musculatura está flácida, e aí a fonoterapia ajuda bastante. Nesses casos aqui, é muito comum a gente não conseguir normalizar, mesmo depois que faz a cirurgia, ou você tem uma criança com uma apneia muito grave, que ela já tem, por exemplo, uma hipertensão pulmonar, e aí vale a pena a gente usar uma terapia pressórica uns 3 meses antes de mandar essa criança para a cirurgia para diminuir as complicações pós-operatórias. Ou eu operei uma criança que tinha síndrome de Down, eu consegui baixar a apneia dela de 30 para 15, ainda está alterado do ponto de vista pediátrico, e eu vou ficar com a terapia pressórica. Insônia, eu acho que é uma coisa que a gente fala bastante também, né, em pediatria, algo que a gente consegue reconhecer. Nos bebês, a questão do distúrbio de associação, que foi aquilo que eu falei para vocês, né, então, mama e dorme, aí ele vai querer repetir a mesma coisa que ele fez quando ele dormiu, então ele vai querer mamar. E aí eu já vou falar para vocês que não, o médico do sono não é contra o aleitamento materno, muito pelo contrário. Mas a gente vê pessoas que saem dando pitacos por aí, e 2 semanas atrás, a gente recebeu um caso de um bebê de 4 meses, prematuro, em que o pediatra falou que era para desmamar noturno para melhorar o sono. Obviamente não melhorou e a criança ainda perdeu peso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas receitas de bolo que a gente vê por aí. Nos pré-escolares a gente tem os medos, o medo pode ser medo de separação dos pais, pode ser medo de monstro, pode ser medo de violência, cada vez mais presente aí nas nossas vidas. Nos escolares e nos adolescentes, a gente começa a ter cada vez mais o tal modelo dos 3 Ps. Às vezes a gente vê isso nos menorzinhos também, mas eu acho que nos escolares em diante é que isso fica mais importante. Então, o modelo do 3P é um modelo clássico da insônia do adulto, são os fatores predisponentes, precipitantes e perpetuantes. Então, eu tenho uma pessoa que é mais propensa a ter uma insônia, acontece alguma coisa, e dependendo de como eu lido com isso, eu posso perpetuar e acabar desenvolvendo uma insônia crônica. Nos adolescentes, a gente tem que lembrar dessa questão da alteração do horário da secreção de melatonina. Independente da idade, a gente sempre tem que investigar as causas orgânicas. Eu vou falar para vocês de perna inquieta mais para frente, e também, há pouco tempo, eu recebi uma criança de 6 anos, que tinha uma questão de associação ainda muito importante, e a mãe falava assim, ele faz de propósito, ele fica mexendo na perna, ele bate a perna, ele levanta quando ele está quase dormindo, e começa a correr. A gente não consegue fazer o que a gente faz para a criança, que é a terapia cognitivo-comportamental, enquanto essa criança tem uma causa orgânica, né? E essa criança tinha uma ferritina de 8, vocês já vão entender o que significa isso. Não esquecer, nos escolares e nos adolescentes, que eles já podem ter distúrbio de ritmo. A dica para isso é, se eles dormem no período que eles querem dormir, eles ficam bem. Não tem dificuldade de começar a dormir, e funciona bem durante o dia, não tem sonolência diurna. E não, a gente não inclui sedativo para tratar. Então, assim, muitas vezes a gente recebe criança que já passou por outros médicos que não eram especialistas em sono, e essas crianças vêm com melatonina, com clonazepam, com Rivotril, com estalopram, com uma série de medicações. A primeira coisa que a gente faz é tirar. Essas medicações a gente vai usar para casos muito específicos, para criança que tem problema neurológico, problema psiquiátrico. Mas a insônia numa criança sem outros problemas de desenvolvimento, a gente não usa sedativo, como no adulto também, cada vez mais a gente tem visto que esse não é o principal caminho. Parassonias, acho que é uma coisa que a gente fala um pouquinho de criança, mas já começa a ter algumas coisas diferentes, né? Então, lá no primeiro slide eu mostrei para vocês sono, vigília, o sono dividido em REM, não REM, e não REM dividido em 3 pedacinhos bonitinhos. Quando acontece isso, ok, mas muitas vezes acontece essa bagunça aqui, e nessa bagunça aqui é a hora que a gente vai ter as parassonias, os comportamentos anormais durante o sono. Mais comum é o que a gente tem aqui, a intersecção do vigília com o não REM. Eu tenho despertar confusional e o sonambulismo. No cérebro está acontecendo exatamente a mesma coisa, a diferença é que no despertar confusional fica na cama e no sonambulismo caminhou. O terror noturno, junto com isso, eu tenho ativação do sistema nervoso autonômico, então a criança chora, tem taquicardia, tem taquipneia,
fica vermelha, tem sudorese. Sexômia. Sexômia a gente pode começar a ver a partir da adolescência. É o comportamento sexual durante o sono. Isso pode ser de algo mais leve, como só falar palavras de cunho sexual, atividade masturbatória autodirigida ou dirigida para outra pessoa, até o ato sexual completo. A maioria dos casos de sexômia é relacionada a despertar confusional, ou seja, a pessoa não vai sair do quarto para procurar alguém em outro quarto, na outra casa. Então, todas as vezes que começa a ter isso tem implicações legais muito sérias, a gente já precisa começar a investigar um pouco melhor esse caso. O distúrbio alimentar também é uma interposição de vigília com não REM, só que tem um pouco mais de vigília do que nesses casos aqui. Então, a pessoa, ela vai em busca de alimento, e estudos mais novos mostrando que se você não tem alimento, a pessoa vai comer o que tiver pela frente. Então, eles comem papel, tecido, bituca de cigarro, toma esmalte, toma produto de limpeza, então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado em relação à segurança. Um grupo para ficar de olho é o grupo com diabetes. O hipotireoidismo é algo que pode fazer um despertar parcial, que acaba desencadeando esse estado, e aí a pessoa vai e come, em geral eles comem bastante, e comidas muito calóricas, e aí pode acabar fazendo um hiper. Outro cuidado que a gente tem que ter, crianças e adolescentes e adultos, enfim, com alguma alergia alimentar, se tem esse alimento na casa, né? Então é muito comum nos Estados Unidos, a pessoa é alérgica a amendoim, tem pasta de amendoim em casa, come e acaba fazendo um choque anafilático. Uma coisa mais rara da gente ver é vigília com REM, a gente tem os casos dos sonhos lúcidos, experiências fora do corpo. Algo que não é uma interposição, mas é uma doença do REM, distúrbio comportamental do sono REM. É raro a gente ver em criança, mas quando a gente vê em criança, tem que acender um alerta gigante para a gente investigar bem o que está acontecendo. O que é o distúrbio comportamental do sono REM? É voltar como se fosse o sono ativo. Então, você, durante o sono REM, você passa a atuar o seu sonho. Em criança, quando a gente vê isso, a gente tem que fazer uma neuroimagem, então uma das principais coisas é tumor do sistema nervoso central, então é algo que talvez o pessoal da onco já tenha presenciado. Outras coisas que podem desencadear doença de Niemann-Pick, por exemplo, e em alguns casos de narcolepsia, que eu vou falar mais adiante, esse pode ser o primeiro e único sintoma. Então, se você investigou a criança, não encontrou nada, não diga tchau, continue a acompanhar, que isso pode acabar desenvolvendo com o tempo um quadro clássico de narcolepsia. Distúrbio de pesadelos também é uma questão do REM, e aí vocês vão falar, então todo mundo tem esse distúrbio? Não. Aqui a comparação muito tranquila da gente fazer é com ansiedade, né? Todo mundo em algum momento tem ansiedade, mas quem tem o transtorno de ansiedade é aquela pessoa que tem dificuldade de lidar aí no dia a dia com esse transtorno. Distúrbio de pesadelos também, então a pessoa ela não quer ir dormir porque ela tá com medo do pesadelo, ela grita muito e acorda a família toda, ela tem a intrusão desse pesadelo durante o dia e atrapalha a vivência dela. Uma coisa que é pouco falada e que a gente vê também já em pediatria, mas mais raro, é quando a gente tem a intersecção dos três componentes, vigília, REM e não REM. Aí são as tais das parassonias complexas. O que são as parassonias complexas? Então, a gente tem, por exemplo, sexômnia com sonambulismo. A gente sempre tem que ver se realmente bate ou é uma desculpa para um caso aí de abuso, mas esse é um dos casos que a gente tem. Outra coisa que a gente tem é um distúrbio de pesadelos associado a sonambulismo. Isso é comum em estresse pós-traumático. Em estresse pós-traumático, você pode ter o distúrbio de pesadelo com sonambulismo, com o distúrbio comportamental do sono REM, o que é extremamente perigoso, porque a pessoa está tendo sonhos muito violentos, ela está deambulando e ela está agindo o sonho. Então, o risco dela se machucar ou machucar outra pessoa é muito grande. O status dissociado é muito difícil a gente ver em pediatria, isso é mais relacionado a doenças degenerativas, que acabam comprometendo os centros geradores de sono, e aí você não consegue mais distinguir o que é vigília REM e não REM. Hipersonolência. Hipersonolência é aquela criança que está dormindo mais, que está voltando a fazer sonecas durante o dia.
Primeira causa, privação de sono. Segunda causa, privação de sono. Terceira causa, privação de sono. Mas a gente tem que falar dessas duas doenças, né? Então, a narcolepsia, ela é uma alteração do sono REM. O sono REM, ele vem não concentrado durante o segundo terço da segunda metade da noite, ele vem em qualquer momento do dia. E como eu falei para vocês, o sono REM, ele vai servir como uma forma de manter a homeostase do corpo, e ele vai atuar tanto no sistema nervoso central, quanto o sistema nervoso autonômico. Quando eu sonho que eu estou chutando uma bola, eu realmente ativo a minha área pré-motora e motora de chutar a bola. Quando eu sonho que alguém está passando a mão em mim, eu realmente tenho ativação dessa área sensitiva. Então, isso ajuda a gente a entender os sintomas da narcolepsia. Como o sono REM, ele vem fragmentado, a fragmentação do sono já é causa de sonolência diurna, você tem a sonolência diurna. Como você tem esses sonhos com ativação de sistema nervoso central, você pode ter alucinações. Em geral, elas são visuais e tácteis, diferentes da esquizofrenia, que a gente tem mais as auditivas. Eu tive a paralisia do sono enquanto eu estou acordada. No momento que eu estou fazendo a transição, do sono para a vigília. Eu acordo e eu não consigo me mexer. É a atonia do REM que está se mantendo nesse momento. E a cataplexia é a intrusão dessa atonia do REM enquanto eu estou acordado. Nem todo caso de narcolepsia tem cataplexia, e aí se torna mais difícil ainda da gente fazer diagnóstico. Esse vídeo é um vídeo caseiro, mas ele mostra bem a gente, se eu conseguir colocar ele aqui, né? Aqui. Como que é a narcolepsia na criança? Então, qualquer fator que seja emocional positivo ou negativo pode desencadear a cataplexia. Então, vejam que ele está jogando bola. The big kick. Show me a big kick. Yeah. Not too big, I don't want it going over the houses. Oh, you're right. Ele cai. E ele tem uma coisa muito característica das crianças, que é o comprometimento facial. A gente já conseguiu ver, olha. Ele coloca a língua para fora, né? Yeah. Um quadro muito típico é colocar a língua para fora e apertar o dedo, os olhos. Às vezes você consegue perceber que a pessoa está tentando manter essa parte aqui da testa no movimento contrário para tentar manter o olho aberto, né? Isso é muito característico de criança. Depois eles acabam fazendo mais essa parte de perna ou braço, mas no começo desse ano foi publicado um caso de uma senhora de 70 anos, que sempre teve isso, foi feito o diagnóstico agora, e ela faz exatamente essa face. Então, talvez mude um pouquinho aí essa história de que seja mais característico da criança. No próximo vídeo eu vou mostrar uma cataplexia mais característica aí de idades maiores, adolescentes e adultos. E a outra doença que eu queria falar para vocês é a síndrome de Kleine-Levin. Né? Kleine-Levin é uma hipersonolência recorrente. Então, a pessoa passa um período bem, passa dias dormindo, passa dias acordada e tem um período que ela fica normal. E nesse período que ela fica dias dormindo e dias acordada, tem alteração de comportamento. Muitas vezes se confunde com uma doença psiquiátrica, com uso de drogas, com depressão, com transtorno bipolar. Hoje em dia, uma hipótese muito grande é autoimune. Eu estou brincando com alguns colegas que só está faltando Covid, né? O Covid só está faltando ser associado à síndrome de Kleine-Levin, coisas que são muito associadas como fatores desencadeantes, a infecção pelo Streptococcus e influenza. E aí, às vezes, quando você reinfecta de novo, é a hora que você tem essa recorrência. Tá? Então, é importante a gente saber que essas coisas existem também. Esse vídeo, eu vou pedir para vocês primeiro olharem a imagem mesmo do menino. Ele é um adolescente na Itália. Ele vai tentar desencadear um quadro de cataplexia, então ele está vendo um vídeo bastante engraçado, o médico está junto com ele, e ele vai desencadear o reflexo na hora que ele entrar em cataplexia. Depois a gente olha essa parte do EEG. Então, veja o movimento de tronco, e ele não consegue desencadear, né, o reflexo patelar.
E aí, para a gente ver de novo agora aqui no EEG, né? Pode parar aqui um pouquinho para vocês. Então, aqui a gente tem a parte do eletroencefalograma, os olhos, a musculatura do queixo, a musculatura da perna. Então, vejam que aqui, quando ele está relaxado, a gente tem um tônus, conforme ele vai movimentando, tem um tônus um pouco aumentado. E no momento em que ele dá risada, a gente tem até uma diminuição do tônus em relação ao que a gente tinha, basicamente, né? E mesmo na hora que ele faz o desencadeamento do reflexo patelar, isso não reflete aqui nos tibiais. Então, isso também é algo que ajuda bastante a gente a fazer o diagnóstico diferencial. Entrando nas coisas que já são menos faladas, né, no sono, principalmente de criança, são os distúrbios de movimento. Bruxismo sempre vale a pena a gente avaliar a parte respiratória. Então, uma das hipóteses que a gente tem para o bruxismo é o movimento que a gente faz para aumentar a salivação, que é diminuída normalmente durante o sono. E aí a gente tendo mais saliva, a gente vai engolir, e esse movimento de engolir vai ajudar a abrir minha via aérea. Por isso que a gente sempre tem que investigar como andam os narizes dessas crianças. Movimento periódico de membros, síndrome de pernas inquietas, são duas condições que quase sempre coexistem. A diferença entre elas é o movimento periódico vai acontecer durante o sono e a síndrome de perna inquieta vai acontecer durante a vigília. Não precisa ser só perna, pode acometer braço também ou só braço. O que acontece com esses movimentos? Então, o ferro, ele é um constituinte da dopamina e ele tem um ritmo circadiano, caindo à noite. E aí, caindo o ferro à noite, a gente tem menos dopa à noite. E aí você começa a ter essa movimentação. Então, o clássico é aquilo que a mãe tinha relatado do menino, né? Chega no final do dia, chega no momento de dormir, começa a mexer a perna. Porque quando você mexe a perna, ela tá tranquila. Você parar de mexer a perna, ela começa a incomodar. Não é exatamente uma dor. As crianças se referem como vontade de mexer, vontade de chutar, tem formiguinha, tem alguma coisa me pinicando, e o movimento acaba melhorando. Sempre vale a pena a gente avaliar ferro, e aí o metabolismo do ferro, é importante a gente olhar a ferritina, manter sempre a ferritina acima de 50, então não é o limite hematológico de 20, é mais alto mesmo, e vitamina D. Para as crianças com insuficiência renal e diabetes, eles têm outros fatores, além da ferritina, que vão acabar interferindo na dopamina. Sempre vale a pena a gente investigar ferritina e vitamina D, mas aqui talvez a gente tenha que usar mesmo os agentes com ação dopaminérgica. Movimentos rítmicos, a gente não tem muitos nomes em português, os nomes são em inglês ou em latim. É o red rolling, red banging, body rocking, são os movimentos que as crianças fazem, então, para adormecer. A gente tem até 60% das crianças de 1 ano fazendo algum tipo de movimento para ajudar na transição sono-vigília, e até os 5 anos, cerca de 20% das crianças fazendo isso. A família sempre vem muito preocupada com o desenvolvimento neuropsicomotor, com atraso de desenvolvimento, com risco de autismo. Então, o que a gente tem que observar nessa criança é como está o desenvolvimento neuropsicomotor e se isso acontece na transição sono-vigília. Se isso acontece só nesse momento, provavelmente é um movimento rítmico. Mas, se isso acontece também quando a criança está chateada, quando ela está entediada, quando ela é contrariada, aí é um sinal de alerta para a gente de que pode ser algo, sim, associado a algum atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Esse aqui eu já vou para o local onde a gente tem o movimento melhor. Esse vídeo ele é longo, ele mostra essa criança no berço, aí você vê, ele abre os olhos, ele desce do berço, ele vai até esse local e ele fica fazendo esses movimentos, tá? E aí é o momento que ele consegue dormir, a família pega e leva ele de volta pro berço. É assim, o vídeo todo, tem locais que tem mais barulho, vontade que você tem que entrar no quarto, você colocando colchão para tudo quanto é canto, e é uma criança que não tem nenhum atraso de desenvolvimento.
Esse é um vídeo de movimento periódico de membros. É o que acontece quando a gente está dormindo, e esse aqui não é um movimento completo, tá? Eu vou simular para vocês aqui como que é um movimento completo. Então, no movimento completo, a gente chega a ter a dorsiflexão do tornozelo e um chute, tá? Então, nem sempre os movimentos são tão completos quanto a gente esperaria. E o grande problema disso aqui é que, em geral, a cada vez que você tem esses ciclos de você chutar o pé, você tem um despertar. Então, você fragmenta o sono. Uma coisa super nova aí, que é publicada mês passado, foi aceita como um novo distúrbio do sono, mas a doutora Del Rosso já tem falado isso pra gente desde o Congresso de Sono Pediatria de 2018, e isso fez muito sentido pra gente, que é algo que lembra um pouco esse movimento de perna inquieta, mas não se encaixa tão completamente. Então, aquela criança que tem um sono inquieto, que tem movimento dos grandes grupos musculares, mas não necessariamente são as pernas. Acontece quando a criança está dormindo, então não é algo que acontece para lembrar a perna inquieta, né, que acontece antes de dormir, acontece depois da criança dormir. Às vezes a gente tem a queixa da criança estar inquieta antes, mas às vezes não tem. Na polissonografia, tem aquele índice de quantas vezes você fica movimentando o pé quando você está dormindo, maior ou igual a 5 por hora, que é o ponto de corte para a criança, tem mais de 3 meses e tem consequência diurna. No trabalho, ela fala, né, algumas maneiras como os pais descrevem, parece um helicóptero quando dorme. Aqui no Brasil, o que eu mais escuto parece um relógio. A criança não para na cama, ela roda a cama toda, roda o berço todo e não fica quieta. A gente tem que tomar cuidado que um sono inquieto pode ser outras coisas, então pode ser um distúrbio respiratório do sono, pode ser uma apneia mesmo, pode ser um distúrbio de movimento, pode ser, né, aqueles distúrbios de movimento da criança ficar se movimentando para se embalar, pode ser o PLM, então a criança não tem perna inquieta, mas ela fica movimentando a perna durante a noite, pode ser efeito colateral de estimulantes, incluindo a cafeína, pode ser convulsão e pode ser um distúrbio comportamental do sono REM. Investigação e tratamento vai ser o mesmo da perna inquieta, depois da gente descartar que não é essas outras coisas. Para distúrbio de movimento, para parassonia, para diagnóstico diferencial de convulsão, para sono inquieto, uma coisa que ajuda bastante são os vídeos caseiros, né? Pedir para os pais filmarem mais de uma vez, e a gente consegue ter uma ideia melhor aí do que está acontecendo. Era isso que eu queria trazer para vocês. Vou recomendar aqui para quem quiser se aprofundar um pouco mais 2 dos meus filhotes, né? Então tem um artigo da Revista Mineira de Medicina, falando do manejo dos principais distúrbios do sono, e esse livro foi feito com a SPSP voltado para o pediatra mesmo, né? É o livro mais novo que a gente tem aí em português, e voltado para o pediatra, não requer conhecimentos prévios de medicina do sono. E aí eu estou aberta para as dúvidas. Tudo muito bom. Cris, se você quiser parar de apresentar, daí você pode ver a cara de todo mundo, quem te pergunta. Vai aqui no cantinho, coloca parar a apresentação. Muito obrigada pela sua aula, eu acho que foi muito bom. Acho que eu fiquei com algumas dúvidas. Se alguém quiser perguntar, por favor, pergunte, ou se achar melhor, coloque no chat. Mas eu já queria fazer umas perguntinhas, se você já me permitir. Você falou do distúrbio comportamental do sono REM, né? E eu me lembro, acho que faz uns 2 ou 3 anos, teve um caso aqui na cidade, que eu não sei se era exatamente isso, era um rapaz que sofreu, não sei se ele sofria isso, mas ele acabou caindo da janela do prédio dele, caiu em cima de uma garagem, tipo estacionamento, umas telhas eternites, ele acabou não morrendo. Mas eu lembro que na época todo mundo pensou que pudesse ser uma tentativa de suicídio, mas a altura do prédio, o lugar onde ele caiu, parecia que não. E uma das coisas que eu lembro que a mídia colocou, isso podia ser um distúrbio
comportamental, né? E quando você falou do distúrbio comportamental do sono REM, existe esse tipo de coisa. Cris, se você colocar aí embaixo, parar a apresentação, você vê melhor as pessoas. Aqui embaixo, no canto inferior direito, isso. Aí você pode ver, às vezes, as pessoas, fica mais fácil de interagir. Então, existe isso mesmo, porque você falou das outras, de outros riscos, por exemplo, a questão do amendoim, da pessoa não poder comer amendoim, mas nesse momento ir lá e comer o amendoim, né? Isso também seria um risco passível de acontecer. Esse caso, especificamente, provavelmente foi um episódio de sonambulismo. Uma alteração uma alteração não REM vigília. Ele deve ter saindo caminhando e dentro do sonho dele acabou pulando. Isso, infelizmente, é muito comum. O ano passado nós tivemos casos no Nordeste, em São Paulo, no Sul, de pessoas que estavam visitando outros locais e acabaram pulando de casas de colegas, familiares, hotéis, né? Então, privação de sono é uma coisa que facilita você ter o distúrbio. Outra coisa é você dormir num local diferente. Então, hoje em dia, inclusive, a Academia Americana de Sono recomenda que se você tem sonambulismo, você continua com isso na idade adulta, mesmo que você tenha ocasionalmente, você deve tomar a medicação se você for viajar, para evitar que aconteça nesse local. Então, em geral, a gente testa isso na casa, porque a dose é um pouquinho variável, a gente vai vendo quanto que é uma dose segura para dar para essa pessoa. E a gente teve um caso também de uma menina, muito parecido com essa que você contou. Ela tinha ficado à noite tomando conta de alguém, eu não lembro direito como foi. Era na verdade, uma adulta jovem, né? Tinha ficado tomando conta de alguém, cochilou durante o dia, pulou da janela, foi assistente social, psiquiatria, achando que era uma tentativa de suicídio, e ela falou, não, eu sonhei e pulei, e para mim eu estava pulando outra coisa. E ela tinha história na infância, né? O distúrbio comportamental do sono REM, em geral, a pessoa não anda. Ela andar, a gente já considera como uma parassonia complexa. Vocês podem procurar depois na internet, isso em geral são pessoas mais idosas que vão apresentar. Na criança é outra etiologia, por isso que tem que acender o sinal vermelho para a gente. Tem um senhor japonês, que é um caso clássico, que ele faz todos os movimentos de um samurai, mas ele não levanta da cama. Olha só. A gente tem duas perguntas aqui no chat, eu vou ler para você. Uma é da Tarita, que fala que muitas mães acreditam que os surtos de crescimento do bebê ou da criança modificam o sono. Existe alguma associação? Então, não. Tem 2 artigos com um N muito pequeno, que mostra, crianças quando estavam aprendendo a engatinhar, e outras com crianças quando estavam aprendendo a andar. Então, eles pegam crianças na mesma idade que estão engatinhando e que estão, não estão engatinhando, crianças da mesma idade que estão andando e que não estão andando, e as que começaram têm o sono com mais despertares. Mas se a gente for na internet, tem tabelas assim, no primeiro mês acontece isso, no segundo aqui, quer dizer, a criança nunca dorme, né? Todo mês tem um surto de crescimento e a criança nunca dorme, não é bem assim, né, que a gente tem isso. Tem a Lilian também, que ela está fazendo essa seguinte questão. Já atendi criança que a mãe referia dormir só 2 a 3 horas por noite, ou que acordava várias vezes durante a noite. A criança tinha 7 anos. Devemos orientar apenas medidas comportamentais? A mãe dizia já ter feito de tudo. Algumas pessoas sugerem passiflora. Devo prescrever? A primeira coisa que a gente precisa ver nessa criança é, primeiro, confirmar se isso é assim, realmente, porque muitas vezes os pais passam para a gente uma impressão que não é a impressão que está acontecendo de verdade, né? Então, uma das coisas, a gente tem diário de sono. Então, diário de sono, a gente tem quadradinhos onde você vai pintar quando dorme. Então, você vai começar a registrar. E aí, quando vem para a gente, é completamente diferente disso. Senão, a gente tem que entender o que está acontecendo com essa criança, né? Então, eu tenho muito medo dessas receitas prontas que a gente encontra na internet, é que trata todo mundo da mesma forma, e não é receita de bolo, a gente tem que ver o que está acontecendo. Será que essa criança tem o estilo de sono inquieto? Será que essa criança tem um PLM? Será que essa criança está fazendo uma apneia durante a noite?
A gente tem que fazer uma anamnese muito melhor. A passiflora, sabe quando que eu uso a passiflora? Quando a mãe tá muito nervosa, e ela quer, e ela quer, e ela quer, e ela quer um remédio, então eu dou passiflora. Pra gente não dar uma coisa que vai ter efeito colateral, a gente dá passiflora. Tintura de passiflora, tintura mãe de passiflora, 3 gotinhas. Eu já falo pra mãe tomar também, porque ela já fica mais calma, e, né? Só falta benzer a situação. Em algum momento você receita melatonina, Cristiane, ou não? É muito raro. Melatonina a gente prescreve, assim, qual é a indicação precisa da melatonina? Distúrbio de ritmo, né? Então, aquele adolescente que ele já era um vespertino, e aí ele muda e ele fica um vespertino extremo, e isso está atrapalhando ele fazer vestibular, por exemplo, né? Aí vale a pena a gente usar, mas não é essa dose que fica por aí, né? A gente compra a melatonina 3,5 miligramas, e para a gente fazer o cronobiológico é 0,3 a 0,5. Então, é uma dose 10 vezes menor. A gente chegou a receber uma criança no ambulatório, é um adolescente, na verdade, ele estava tomando 10 miligramas de melatonina e ele entrou no livre curso, aquilo que eu falei para vocês, que a cada dia ele rodava um pouquinho a mais. E ele realmente, a mãe contava que quando ele era pré-escolar, ele já era um vespertino extremo, e ele estava numa condição que ele precisava terminar o colegial, prestar vestibular. A gente tirou a melatonina dele, deu um tempo, e depois a gente entrou com a dose de 0,3. Como é que a gente entra com a dose de 0,3? Ou você manda manipular, que é extremamente caro, né, a gente não tem para comprar aqui no Brasil, ou a gente tem que fazer aquele método que a gente fazia muitas vezes no posto de saúde, quando a gente não tinha as medicações, pega o comprimido, quebra, dilui em 10 ml e faz a diluição, né? Isso você já colocou algumas coisas dos efeitos colaterais da melatonina, que é a pergunta da Ângela Antônio, né? Além dessa questão de virar livre curso, porque ela tem uma meia-vida muito longa, então você tomou 10 miligramas, durante o dia você está com ela ativa ainda, né? Então você tem que tirar, deixar o corpo desintoxicar para depois entrar com a dose correta. Quando a gente usa dose para insônia, que às vezes a gente usa para criança, por exemplo, com atraso de desenvolvimento, com autismo, a gente tem que ficar de olho, costuma dar muita cefaleia e baixo de temperatura, então algumas crianças a gente tem que tirar por conta disso. Em longo prazo a gente pode ter alteração dos eixos sexuais. Provavelmente, no nosso caso, atrasa, mas a gente ainda não tem isso muito bem definido. Tá? A melatonina é o último caso, né? Então, a gente usa para quem tem distúrbio de ritmo, para criança que não enxerga, e aí a gente vai marcar o ritmo para ela. Algumas crianças com autismo e com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas têm uma alteração no gene da melatonina, então elas não produzem. A gente consegue fazer uma curva de temperatura e induzir que elas têm alteração na melatonina, e a gente faz a reposição também nessa dose baixinha. Em casos raros de convulsão de difícil controle, que melhora com a melatonina. Uma coisa que você colocou, que eu acho que a gente tem visto uma emergência muito grande dos casos de autismo, né? Então, todos nós, assim, temos visto nos últimos 15, 20 anos que aumentou muito o número de crianças autistas. Elas costumam ter mais distúrbios relacionados ao sono? Elas têm chegado para você? Porque muitas vêm, assim, eu falo isso porque eu recebo também muitas crianças autistas, e normalmente elas usam melatonina, por vários motivos, né? Mas para distúrbio do sono também seria um caso, Cristiane? Para elas, talvez tenha um papel, né? Mas a gente tem que pesar muito isso em relação a risco-benefício, né? A pergunta até aqui da Ângela, eu vi a da Isabel, vou responder também. Eu não costumo, assim, eu não trato adulto, né? Mas eu não gosto dessa história de ficar dando melatonina de forma indiscriminada. Ela ajuda na dose cronobiológica para quando, por exemplo, você está indo para um congresso, né? A gente está tendo um europeu agora em Viena, que está sendo online, mas a gente está com 5 horas de distância. Você vai usar pouco tempo. Ok. Para o idoso, às vezes o idoso que tem problema de visão,
ele tem uma deficiência da melatonina, mas também não é para a gente usar para todo mundo, e não é para a gente usar essas doses tão altas que a gente está vendo. Tá? E a gente compra dos Estados Unidos muito fácil, 3, 10 miligramas, isso é uma bomba para qualquer idade, imagina para criança. Então, mesmo para o idoso, não precisa disso. Tá? No autista, às vezes a gente tem que aproveitar uma das coisas que é ruim do autista para facilitar o sono, que é o apego que ele tem ao ritual. Então, às vezes, você desenvolver um ritual para eles vai ser algo que vai melhorar mais do que qualquer medicação, porque eles se apegam àquilo e a coisa vai para frente dessa forma e a gente não precisa de medicação. Às vezes, a gente precisa ajustar a medicação que a criança com autismo, que a criança com depressão, que a criança com transtorno bipolar tem, porque ela está tomando o remédio que deixa acordada à noite e o remédio que dá sonolência durante o dia. E, às vezes, só a gente trocar isso já melhora muito a vida da família, né? Então, isso é sempre uma conversa que a gente tem que ter aí com as outras pessoas. Mas, basicamente, para uma criança normal, a gente não usa medicação. Ok. Tem a pergunta da Isabel. Você está vendo as perguntas? Se você quiser responder na ordem que você achar melhor. Isabel, o ponto de corte para as crianças. Minha opinião, a minha opinião é a opinião da Academia Americana de Sono, é a opinião da Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono, é o que a Academia Americana tem pedido para a gente nos últimos anos, é o que a APS, que também participa de sono, tem pedido para a gente nos últimos anos. O problema, porque esse ponto de corte inicial, ele é tão debatido. Diferente do adulto, em que eu sei que o 5 aumenta o meu risco cardiovascular, na criança eu não tenho um estudo, ou melhor, eu não tenho muitos estudos que mostram risco de doença. Eu pego um grupo de criança e vejo a normalidade. Então, num grupo de criança, quando eu pego média de desvio padrão, isso dá 1, quando eu pego outro dá 1,5, quando eu pego outro dá 2. O nosso consenso brasileiro é 1,5, o espanhol é 2, por quê? Porque eu gosto mais desse autor, eu peguei esse trabalho. Quando a gente olha a distribuição, fala um pouquinho de statistics aqui, né? Não é uma distribuição normal que eu pego médio e desvio padrão. É uma distribuição muito Poisson negativa. A maioria das crianças não tem nada de apneia. Então, para mim, faz muito sentido você considerar o 1 como ponto de corte. Independente disso, como a gente tem visto que não importa se a criança tem 1 ou ela tem 0,1 e ela tem ronco, eu tenho que olhar essa criança e tratar, eu acho que isso se perde um pouco, né? E por isso que eu não entendo muito usar pontos de corte mais altos. Mas você pode ver esses pontos de corte um pouco diferentes. Se quiser operar uma criança que está roncando, a maioria não. A maioria eu vou tratar a rinite, encaminhar para o dentista se ela está com um palato alto, e aí ele vai fazer expansão com um aparelhinho, e em uma semana abriu, resolveu, você tem que ficar de 6 meses a 1 ano, dependendo da idade da criança, para o osso ficar no local. Fonoterapia para fortalecer o músculo, resolveu o problema da criança, né? Os outros pontos de corte, 5 e 10, e aí esses dois não tem muita controvérsia. A partir de 5 é moderado e a partir de 10 é grave. Você falou, a pergunta da Juliana envolvia a apneia, e a gente sempre fica preocupado, a questão do sono seguro, esse lado para cima, né, que a gente tem batido muito nisso, por conta do risco de fazer BRU, que anteriormente era chamado de ALT, os riscos de morte súbita, né, mais antigamente chamados. Na sua prática clínica, você vê bastante causas, assim, relacionadas a distúrbios de sono, ou elas seriam a exceção nos casos de BRU, de alto risco, né, aqueles que fazem cianose, que têm necessidade de fazer ressuscitação, uso prematuros? O risco maior que eu vejo é o risco dos objetos no berço, por mais que a gente fale, tem. E é por isso que eu mudei um pouquinho, né, eu tenho no consultório, eu tenho uma foto do berço seguro, e eu tenho esse esqueminha onde eu vou falando para os pais essa questão da respiração. Porque simplesmente falar, como eu disse, a gente está concorrendo com o vô, com a vizinha, com a blogueira, com a propaganda, com o Pinterest, que acabou de me mandar aqui quartos lindos de sono, todos cheios de protetor de berço, ninho, todas essas coisas, né? Quando eu comecei a falar um pouco mais dessas coisas, que tem que ser no berço, sozinho, de barriga para cima,
o que tinha acontecido. Uma colega pediatra com recém-nascido de 13 dias, que teve um evento, né, que a gente chamaria antigamente de aparente risco de vida, né? Enfim, a criança ficou com cianose, molinha. Uma concorrência desleal, né? Ângela, você abriu o microfone, você quer falar, por favor? Eu queria fazer uma pergunta que... A gente está te ouvindo bem baixinho. Bem baixinho? E agora? Agora melhorou. Melhorou? Acho que é porque eu abri a câmera, agora você está me enxergando. Cristiane, queria te fazer uma pergunta. Nós temos trabalhado no ambulatório de obesidade de crianças e adolescentes, e é uma das queixas muito frequentes, que é a questão da apneia do sono. Qual é a minha questão? O sono evoluiu muito nos últimos 15 anos, acho, e agora parece que abriram a torneira do conhecimento, né? Uhum. No entanto, a impressão que eu tenho é que o SUS não incorporou estas... E aí a gente fica numa saia justa, né, em relação às abordagens. Então, nós tivemos recentemente uma criança, parecia que ele estava fazendo um peak week, e aí manda para acho que tem que fazer polissono. Como que vocês, especialistas disso, veem isso? E, para falar a verdade, é uma luta, né? Você colocar algumas coisas para dentro do sistema, né? Como que você que participa desse grupo mais pensante tem visto isso e se existe proposta para isso? Veja bem, Cristiane, eu não estou falando de qualquer lugar, eu estou falando de um hospital universitário que tem repercussões em vários locais, né? E é que nem a Maria Ângela falou, né? Ela trabalha, recebe o autista não sei aonde, ela pensa e tenta lidar com as coisas que são as mais básicas, porque verdadeiramente não tem aonde a gente colocar. Não tem. Né? Como que vocês têm pensado isso? Existe alguma perspectiva? Mesmo para o que é mais comum, que é a apneia do sono, a gente tem uma dificuldade imensa, porque se você estiver no posto de saúde, se você estiver no atendimento secundário, você precisar pedir uma polissono para uma criança, não tem para onde ir. Né? O que a gente consegue é assim, você pede o favor para alguém que está fazendo um projeto, você pede o favor para alguém encaixar no ambulatório, mas a gente não tem um fluxo para isso. Para a parte respiratória, o que eu costumo falar? Que todo mundo fala, mas você está falando de um mundo ideal. Então, eu costumo até brincar assim, quando a gente está no mundo cor-de-rosa, que existem os unicórnios e eles voam, a gente faz a polissono antes, documenta que a criança tem aquilo, investiga se ele tem um quadro grave, toma todas as precauções para quem tem grave, faz a polissono depois para ver se resolveu ou eu preciso ter outras coisas. Na prática, mesmo aqui em São Paulo, mesmo eu atendendo alguns convênios, como que eu faço isso realmente? Se eu não consigo fazer a polissono, porque às vezes o convênio também não cobre e custa R$1.000 no local mais barato para você poder fazer uma polissonografia, eu assumo que essa criança tem uma apneia grave. Então, se é uma criança normal, eu vou ver um pouquinho se eu preciso investigar um pouquinho mais, por exemplo, com o ecocardio, porque o ecocardio eu consigo. O ecocardio é focado para hipertensão pulmonar. Mas se é uma criança obesa, se é uma criança que tem Down, se é uma criança que tem alguma síndrome, vale a pena a gente fazer isso sim. Vem uma hipertensão, vale a pena a gente tentar colocar uma pressão positiva nessa criança 3 meses antes da cirurgia. É outra batalha. Porque não tem um serviço para você encaminhar, a portaria que dá ventilação mecânica é a portaria de doença neuromuscular, se a criança não tem isso, ela não vai conseguir pelo SUS. Alugar é difícil, R$600 mais ou menos aí, que para algumas famílias é impraticável. E para fazer a cirurgia, então para fazer a cirurgia eu recomendo que você considere que é uma criança grave, então o que você tem que tomar cuidado? Indução anestésica rápida, e não pode fazer a cirurgia que vai embora no mesmo dia, ela tem que ficar em observação. Se há alguns locais que, você precisa ter uma reserva de leito de UTI, então faça uma reserva de leito de UTI, porque essa criança pode precisar.
né? Esse período que eu tive lá nos Estados Unidos, eu acabei participando de uma reunião em que hospitais diferentes tinham políticas diferentes. Então, o hospital que eu estava, você fala assim, nossa, né, é outro mundo. A criança vai fazer a polissono, o técnico vê que ela está parando de respirar, aciona o estagiamento automático, o médico de manhã revisa, essa criança não tem alta, à tarde ela está sendo operada. Parece lindo, mas nem tanto. Porque essas crianças tinham mais complicação pós-operatória do que o outro hospital que deixava as crianças 3 meses com CPAP. Né? Então, isso foi uma coisa que eles resolveram mudar a política nessa reunião, quando começaram a fazer essas comparações. Mas não é fácil a gente fazer isso. Né? Para os outros casos, a gente fica órfão. Né? Para onde você vai encaminhar uma criança com autismo com problema de sono? Não tem. Não tem. A outra questão é em relação ao uso, por exemplo, do CPAP, alguma coisa que precisa da polissono e daí não sei, ou seja, né, Cristiane? A nossa pandemia isolada é o menor problema. Não, e agora na pandemia, por exemplo, né, mesmo a gente falando assim, eu estou no maior centro, para fazer polissono de criança, eu tenho 2 centros particulares, e um deles não está fazendo, por conta da pandemia. Então, assim, é super complicado a gente conseguir fazer isso. Para o adulto, a gente pode fazer um atalho, digamos assim. Você pega um CPAP automático, programa uma pressão que vai variar de 4 a 20, você vê quanto que essa pessoa usou e você fixa a pressão em relação a isso. A gente não pode usar isso para criança. E isso, muitas vezes, as pessoas não sabem. Por que a gente não pode usar? A frequência respiratória da criança é muito baixa. Em 3 segundos, que é a hora que o CPAP manda o sinal para ver se você teve um evento obstrutivo central, a criança fez a apneia, saiu da apneia e voltou e o CPAP nem viu. Então, realmente é extremamente complicado a gente lidar com os problemas respiratórios. Os outros nem se falam. Né? É muito, muito, muito difícil a gente lidar. Aqui em São Paulo, a gente tem um ambulatório do Instituto do Sono, que é um ambulatório didático, que não está funcionando esse ano por conta da pandemia, e a gente tem o ambulatório do HC, que está funcionando. E eles estão fazendo polissonografia, mas eles não fazem polissonografia de fora, tem que ser só de lá. Pelo menos a gente conhecendo o problema, a gente tem como atuar, né? Sabendo o que a gente precisa. Pode ser que uma hora a gente consiga fazer um tratamento que a gente considere, né? Uma abordagem que a gente considere ideal. A Flávia, ela está perguntando da questão da cama compartilhada. Qual que é a sua opinião? Falar de cama compartilhada entra naquela tríade, né? De política, religião e futebol. Né? Não disputa entre os amigos, porque senão você vai apanhar. Mas vamos lá, eu vou falar primeiro dados e depois eu vou falar a minha opinião, tá? Quando a gente tem, eu posso até depois disponibilizar para vocês mandar no grupo aí. Quando a gente tem um documento do ano passado, da Pediatrics, fazendo a relação do que morrem as crianças que morrem durante o sono. 1/3 sufocada, 1/3 esmagada e 1/3 estrangulada. Então, daí a gente já vê que se você não estiver compartilhando a cama, você não vai ter criança esmagada, porque ela é esmagada por outro corpo. E não é só pai e mãe, não é só adulto. Às vezes, na situação, eles colocam 2 crianças para dormir no mesmo berço, a criança maior vai por cima da menor e a criança acaba morrendo. Sufocar são, como diz uma colega, as frescuras fofas que ficam no berço e que são desnecessárias, mas a mãe entende que tem que ter o protetor de berço, senão ela vai fazer hematoma. Tem que ter o rolinho, porque tem que dormir de lado, porque se dormir de barriga para cima, vai afogar com vômito, então tem que ser de lado, e ela não fica de lado, então eu vou pôr o rolinho. Tem que ser o travesseiro, porque todo mundo dorme de travesseiro. Mas a cabeça da criança, ela é maior em relação à nossa cabeça, né? Então a gente vai um pouquinho para trás, para algumas pessoas é desconfortável, mas o bebê, ele tá certinho. Se você põe o travesseiro, ele vem com a cabeça para frente, você dobra a via aérea. E aí você aumenta o risco de você ter algum problema. Ninho, eu quase convulsiono quando eu vejo ninho, porque tá muito perto da criança, a criança não precisa nem rolar.
Basta ela fazer isso aqui, foi o que aconteceu com o filho da minha amiga, e ele já está reinalando CO2, o risco de morrer é muito grande. Qual é o risco que a gente tem no Brasil? 1,5 por 1.000 nascidos vivos, dados de Pelotas. Qual é o risco com a cama compartilhada? 3 a 8 vezes maior. Qual é o risco na cama compartilhada segura? O que é uma cama compartilhada segura, para quem não sabe? É só a mãe, você tira o pai, o que eu já não concordo. A mãe tem que dormir com o cabelo preso, não pode ter travesseiro, não pode ter coberta. Você tem que encostar a cama na parede, o bebê vai ficar entre a parede e a cama. O risco é 2 vezes maior. Aí as pessoas falam assim, 1,5 por 1.000, eu vou dobrar para 3, para 1.000, tudo bem. Não tem problema correr esse risco. Aí, a minha opinião, eu não quero esse 1,5 a mais, né? Então, eu não recomendo. Mas eu tenho colegas de sono, né? Inclusive, que faz o curso junto comigo e que fala que recomenda a cama segura. Então, assim, a gente optou por... cada um tem a sua opinião. Então, por isso que eu falei, eu trouxe os dados e depois eu trouxe a minha opinião. Como berço de 3 lados, né? Berço de 3 lados também é uma coisa mais comum agora. Ele tem que ter regras, ele tem que ser preso à cama, e mesmo seguindo regras e ser preso à cama, já tem relatos de acidentes não fatais com ele nos Estados Unidos. Quando a família me pergunta, eu falo, não, compra um mini berço que cresce, e você deixa do lado da cama. Que diferença vai fazer? Você levantar para pegar o bebê ou você puxar o neném? E é mais seguro, né? Uma roda de líquido... Nossa, tô vendo aqui da Lilian. Né? Chegou uma criança de 3 meses em óbito na UPA onde trabalho. Estava dormindo com os pais na cama, o SAMU identificou uma roda de líquido no lençol, provavelmente aspirou. E tem uma linha de pediatria que está falando que a cama compartilhada é a cama mais segura. E não é. Quando aconteceu isso com a minha colega, eu comecei a fazer uma campanha formiguinha nas minhas redes sociais, né? Foi outra coisa que eu fiquei revoltada. A nova carteira de vacina tem 110 páginas e tem um parágrafo sobre sono, né? E a gente fez proposta, né? Para isso, a gente tinha a proposta de colocar medidas de sono seguro e não tem nem as medidas de sono seguro, quanto mais outras medidas de sono. Mas... eu comecei a colocar essas coisas nas redes sociais e, assim, a rede social foi invadida pelo povo da cama compartilhada. É um absurdo o que você está falando, dizer que tem que dormir no berço, que você está sendo contra a amamentação, de forma alguma. Gente, eu faço translactação, que nem eu aprendi com vocês, no consultório de convênio, e dá certo, né? Eu ensino a fazer copinho no consultório do convênio, consulta de 20 minutos, e dá certo. Aí teve uma pediatra que escreveu assim para mim, cama compartilhada não aumenta o risco de morte súbita, aumenta o risco de morte por asfixia e queda. Então, queda tudo bem, morrer por asfixia também não tem problema, né? E de casos, gente, eu tenho uma paciente que começou a acompanhar comigo com 1 ano, que a mãe estava na cama compartilhada segura, ela levantou para ir ao banheiro, o bebê caiu da cama king size com 4 meses, teve uma fratura de crânio. A criança ficou bem, mas essa família foi acompanhada meses pelo conselho tutelar, porque, de forma correta, chegou uma criança de 4 meses com fratura de crânio, o conselho tutelar foi atuado, né? Então, são todas essas coisas que a gente tem. Eu prefiro conscientizar, e eu acho que esse trabalho que eu vou fazendo, de falando porquê, não adianta você falar só que tem que dormir de barriga para cima no berço sem nada, você tem que explicar o porquê. Ou as pessoas mentem para mim, ou elas acreditam quando eu explico, porque no retorno eles falam que tá dormindo no bercinho. Eu acho que todos nós, a gente tem que ter essa atuação mesmo, como você colocou, uma atuação de formiguinha, né, para a gente colocar sempre a opinião que a gente acha que é a mais segura para as crianças e tudo mais. Mas a gente está numa concorrência desleal mesmo, né, porque o que a gente fala no consultório não tem uma ressonância na sociedade como um todo, e é muita gente dando palpite, então, mais ainda que a gente precisa falar, né. Muito bem, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta?
A Ângela está escrevendo aqui. Pode falar, Cris, se você quiser ler e comentar. No centro de saúde em que temos ensino, desde 95, tivemos 2 mortes, uma em cama compartilhada, outra por estrangulamento no carrinho. Então, é outra coisa também, né, que aqui a gente ainda está lutando pela barriga para cima. Lá nos Estados Unidos já se fala que o bebê tem que dormir no berço em todas as vezes que ele vai dormir. E quando você vai viajar, que você precisa de um berço, é melhor você colocar o colchão no chão do que você usar um berço que seja um berço fofo, por exemplo, né? Existem marcas famosas de coisas para criança que tem berço que não é certificado nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, mas eles vendem, porque ele é todo fofo. Então, ele é como se você estivesse colocando a criança num berço cheio de protetor de berço. Tá? Então, aqui a gente ainda tem que lutar com essas coisas. A gente está com uma campanha que já foi encaminhada para a SPSP, para a gente conseguir fazer campanha de sono seguro, né? Então, a gente está querendo fazer junto com o pessoal de acidentes, prevenção de acidentes, porque, infelizmente, aquilo que a gente tinha proposto ir para a carteira de vacina não foi. Tá certo. Bom, gente, eu agradeço muito a doutora Cristiane. Lembro a todos que a aula vai ficar disponível, vai ser disponibilizada no site do departamento, né? Tem o link, depois é fácil de acessar. E agradecer a participação de todos e foi muito bom, viu, Cristiane? Gostamos muito, viu? Foi muito esclarecedor. Acho que todos nós sempre temos muitas dúvidas a esse respeito e você colocou de uma forma muito clara. Agradeço muito, agradeço em nome do departamento, de todos. Eu que agradeço a oportunidade de voltar à minha primeira casinha médica. Tá certo. Vai voltar outras vezes, viu, Cristiane? Com certeza. Gente, muito obrigada. Boa tarde a todos, viu? Até mais. Tchau. Parabéns pela aula, eu peguei só pela metade, só que a Ângela falou do departamento, eu estou me achando que eu tenho que falar aqui também. Desculpa, mas Mariana, eu não tinha te visto aí na telinha, senão eu tinha te chamado. Me desculpe, me perdoe. Eu estava no ambulatório que os alunos estão voltando, então foi meio complicado, eu peguei só uma parte, mas parabéns. Seja bem-vinda aqui. Quando quiser, estamos aqui. Obrigada. Até mais, então. Até mais, gente. Tchau, obrigada.